Olá a todos. Retomando os trabalhos da parte da tarde, nós chamamos a Raquel Schenkman, diretora do DPH, que nós vamos dar início à premiação Murilo Marques. Essa é a terceira edição dessa homenagem, criada em 2014, associada à Semana de Valorização. Ela tem por princípio, marcar aqui a memória do primeiro diretor do DPH, o professor Murilo Marques, que já foi citado durante as apresentações anteriores, e ela vem para, de alguma forma, sinalizar profissionais ou grupos atuantes do patrimônio cultural, no sentido que o DPH, enfim, elege e entende que é simboliza, que símbolos representativos do que o DPH entende como uma boa prática ou valores, ou do ponto de vista de uma trajetória memorável de atuações. Então, é um prêmio que foi concebido pela Nádia Somek. A sua primeira edição teve, as categorias são práticas, valores e memória. Então, o Júlio Abbe, que inclusive era do Museu da Cidade, propõe o Museu de Rua, que é um tema que a gente está retomando agora na Jornada do Patrimônio, foi homenageado na categoria Memória. A professora Beatriz Kuhl, como valores, pela sua difusão de conhecimento, sua atuação no ensino, na teoria da arquitetura, do restauro, da conservação, como ela introduz isso, e isso se difunde e dá origem inclusive às disciplinas de conservação e restauro nos cursos de arquitetura e urbanismo, e, como prática, tinha sido premiado o triptyque, pelo Red Bull Station, pela intervenção de projeto no Red Bull Station, que era um edifício que estava abandonado e sem uso, e foi reabilitado, e como uma boa sinalização do que o DPH entende como uma boa prática. No ano de 2016, então, bianual, essa homenagem foi concebida. Carlos Lemos recebeu como memória, o professor Paulo Garcês recebeu como valores também, muito emocionado, ele recebeu o prêmio, eu lembro, como, enfim, pela sua atuação no Museu Paulista também, e, como práticas, o grupo ativista liderado pelo Carlos, do Caminhada Noturna. Então, também aí, essa ideia da prática pode ser tanto um projeto como uma ação cultural, enfim. Nessa edição de 2019, a gente vai entregar como homenagem uma placa que, dando aí um spoiler, também para dizer assim, do projeto Memória Paulistana, que a gente está fazendo uma versão piloto, que são placas no Memória Paulistana, que a gente vai sinalizar alguns lugares de memória aqui durante a Jornada do Patrimônio. Então, no nosso último dia aqui do evento, a gente vai discutir o que é esse instrumento que o DPH está elaborando e traçar, saindo daqui, por um roteiro até o Beco do Pinto, passando por alguns desses lugares de memória. Então, a gente vai homenagear com uma placa como desse lugar de memória os homenageados do Prêmio Murilo Marques. Então, queria chamar aqui primeiro o Luca Otero para falar e entregar a homenagem na categoria Práticas. Obrigado. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que a gente já está no adiantado da hora, e eu não sei o quanto que eu consigo contribuir aqui. O que é importante mesmo é quem está sendo homenageado, Eu acho que no campo do patrimônio, a gente sempre tem como um elemento central a questão da produção dos significados, dos sentidos e das relações. E que isso a gente sempre vai pensar em ações que vão ocorrer ao longo do tempo, e como ocorrendo ao longo do tempo, elas ocorrem com pessoas, As pessoas fazem as coisas.
Elas são um processo que depende de gente para acontecer. E nesse construir patrimônio é a gente construir também relações, identidades, pertencimento, formas da gente articular o tempo, da gente articular experiências de espaço, enfim, para a gente aproveitar aqui essa questão das placas da memória paulistana, da gente criar memórias, da gente praticar essas lembranças também. É uma questão do nosso cotidiano, né, dos nossos locais, e de entender em São Paulo as nossas realidades múltiplas, né, nessa cidade que acho que quem tem a honra de trabalhar com isso consegue entender quão absurdo é e quão extensivo é esse trabalho, tanto ao longo do tempo, que hoje essa mesa antes deu conta de introduzir um pouco disso, tanto ao longo da continuidade espacial dela. Essa categoria que eu estou apresentando agora é práticas, que a gente pensa em reconhecer, incentivar eventos, atuações, intervenções no campo do patrimônio. E em 2019, a gente quer homenagear um coletivo independente de pesquisadores e ativistas que atuaram na valorização e na preservação do patrimônio cultural na região leste de São Paulo, que, enfim, desenvolveram atividades em diversos lugares da Zona Leste, como, enfim, Penha, São Miguel Paulista, Itaquera, entre outros lugares, e reações como festivais, shows, oficinas, exposições. E também participaram do processo de tombamento do Centro Histórico da Penha e da reabertura do Memorial Penha de França. Por essas ações, junto com a questão, que estão interligadas, acho, necessariamente pelo o que é o patrimônio, que essas ações culturais estão ligadas junto a esse aspecto, que a gente homenageia o Grupo Ururaí, no categoria Práticas do Prêmio Murilo Marques de 2019, pessoal. Meu nome é Patrícia, eu faço parte do coletivo Ururaí, né, Grupo Ururaí, sou historiadora, enfim, sou da Zona Leste, nasci e criada, estudei nesse espaço. Vou ser breve na fala, porque planejamos muitas coisas para falar aqui, porque eu estou com o meu coletivo, estou com o Júlio e o Maurício aqui presentes. E aí as palavras foram caindo, enquanto eu vou levantando, foram caindo assim, né? Então, eu quero mesmo agradecer à equipe do DPH, ao apoio, à Secretaria Municipal de Cultura de uma maneira geral, e pesquisadores, todos os atuantes nessa área, as pessoas que atuam na região leste, com seus trabalhos de memória, seus roteiros, suas ações. A gente, na verdade, tem uma função muito de trazer a questão da produção cultural para essa área. Porque o que nos motivava bastante era que tinha muitas informações e questionamentos e questões muito importantes para serem discutidas, mas elas não ganhavam a visibilidade que a gente achava que elas mereciam. E foi através da produção cultural e a conexão com a comunidade que possibilitou a gente fazer isso. Então, ao a gente desenvolver uma festa que no caso, por exemplo, da Festa do Rosário, ou fazer uma exposição no Memorial Penha de França de fotografia, ou fazer uma palestra que traz pesquisadores na área da discussão indígena. Enfim, tudo isso faz com que a gente consiga colocar a questão do patrimônio numa região afastada da centralidade do nosso centro histórico, mas que possui centralidades que podem ter tanta importância quanto, né? Então é isso, agradeço muito. Enfim, é isso, né? Muito obrigada. Olha só. Ainda mais, não obstante, todavia. Obrigada. Nossa, aqui.
Ainda bem que eu trouxe meus colegas aqui. Obrigada, obrigada. Você tem mais gente. Então venham, Mais venham. coletivo que isso. É isso aí. Obrigada. Nem tem mãos para agradecer. Imagina. Agora vou aproveitar para a gente continuar esse, sei lá, quase ponto alto do ano para a gente, né? E vou chamar a Paula, coordenadora do Centro de Arqueologia de São Paulo, do DPH, para entregar o Prêmio Valores. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou bem nervosa, parece que eu também vou ganhar o prêmio. Eu acho que, de certa forma, é um prêmio para arqueologia, né? Eu sou arqueóloga, e esse prêmio Valores é dedicado às práticas relevantes de difusão e ensino no patrimônio cultural. Né? E esse ano, pela primeira vez, esse prêmio vai para um arqueólogo. Ainda estudante de História pela USP, seus primeiros passos rumo à Calçada de Lorena e aos maloqueiros e seus palácios de barro foram dados em nosso departamento. Fruto de uma parceria pioneira elaborada por Murilo Marques no fim dos anos 70, entre DPH e Museu Paulista, sob coordenação da arqueóloga Margarida Andreatta, Paulo Zanettini participa de escavações arqueológicas no Sítio Morrinhos, Casa do Itaim, Casa do Grito e Sítio Mirim, entre outras. Atualmente, na iniciativa privada, é responsável por diversos trabalhos de resgate do patrimônio arqueológico. E, em destaque, um trabalho que foi bem relevante para a cidade foi Mãos no Barro da Cidade. Teve uma exposição itinerante e ela consegue unir a tecnologia e novas narrativas de antigas histórias. Tem um parágrafo que acho que resume bem a trajetória do Paulo, que ele diz o seguinte: falta algo mais substancial, que é o entendimento do processo de urbanização paulistana através da arqueologia. Sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento de uma arqueologia voltada para a cidade de São Paulo. E é por esse pensamento e por contribuir com a história da cidade de São Paulo que nós entregamos esse prêmio Murilo Marques a Paulo Zanettini. O Paulo não pôde vir, então o Lucas vai representá-lo. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de externar a tristeza do Paulo em não poder estar presente hoje aqui conosco, mas ele está participando de um encontro capixaba de arqueologia, está em Vitória, e não pôde estar conosco. Eu me sinto muito honrado em estar aqui e poder receber esse prêmio em nome dele. Eu trabalho com ele há 12 anos e vou fazer aqui um paralelo. Eu vou ler algumas breves palavras aqui que ele pediu para que eu lesse para vocês, e o Paulo é o responsável por me trazer para o universo da arqueologia. E eu vejo um pouco algo parecido com o que eu ouvi entre ele e o professor Murilo Marques. Então, se vocês me derem licença, eu vou ler aqui algumas palavras que o Paulo pediu que eu transmitisse a vocês. A primeira escavadinha um arqueólogo nunca esquece. Uma boa tarde a todos os presentes. Triste por não poder estar presente a esta cerimônia de grande significação em reconhecimento à minha atuação no campo da arqueologia nesta nossa cidade de São Paulo, e mais triste ainda pelo fato de perder a oportunidade de reencontrar amigos e colegas que foram fundamentais em meu processo de formação como arqueólogo, cujo ponto de partida se deu no Departamento do Patrimônio Histórico, que também dava seus primeiros e importantes passos. Nesse sentido, receber este prêmio, que leva o nome do arquiteto Murilo Marques, ativa profundamente minha memória.
A notícia do prêmio me remeteu ao início da década de 1980 e dia em que o professor Upiano Menezes recomendou, durante uma aula na faculdade, para que procurasse o Murilo, pois estava sendo iniciado pelo DPH um programa de arqueologia histórica na cidade. E assim fiz. Procurei o Murilo e consegui uma vaga como estagiário no setor de levantamentos e pesquisa. Adentrar ao DPH permitiu realizar um sonho acalentado da adolescência. Parafraseando o publicitário Washington Oliveto, definitivamente a primeira escavadinha a gente nunca esquece. Foram muitos e muitos anos escavando as casas bandeiristas, Tatuapé, Morrinhos e Sítio Mirim, além de outros locais referenciais para a história da cidade, como o Beco do Pinto, a Casa do Grito, sempre sob a orientação cerrada da professora Margarida, professora, orientadora e amiga de muitas décadas. Definitivamente pude participar de um dos maiores e mais consequentes programas continuados de arqueologia, de pesquisa arqueológica levados a cabo em cidades brasileiras. Lições para aplicar por toda a vida. Foi minha escola e também escola para outros tantos profissionais que atuam nesse campo. Um pouco dessa história fiz questão de registrar em meu doutorado. Assim, dedico este prêmio ao professor Murilo, mas também a todo o time de profissionais do DPH com quem pude conviver e aprender a respeito da história da cidade. Suzana Sampaio, Regina Meyer, Alexandre Rocha, Maria Lúcia Perrone, Vilma Gagliardi, Walter Menezes, Fernando Martinelli, Júlio Moraes, Mirtes Baff, para citar alguns. Marizilda, Lúcia, Cléo e Angélica, parceiras em cada descoberta que acontecia em meio a trincheiras e sondagens. Juntos, lançamos a semente de um núcleo, hoje transformado em realidade, que é o Centro de Arqueologia, responsável pela salvaguarda dos recursos arqueológicos da cidade. Somente boas lembranças, mesmo que não tenha sido nada fácil, esse pioneirismo e fazer arqueologia numa metrópole como São Paulo. Mais uma vez, obrigado. Paulo Zanettini. Agora ficou alto, né? Bom, agora eu chamar a nossa diretora, Raquel, para entregar, a Josélia, para entregar o último prêmio da noite. Eu preparei uma coisinha um pouco maior do que meus colegas. Na verdade, um texto sobre o piano, que foi meu orientador. Não posso chorar aqui. Bom, é uma alegria e uma honra muito grande entregar o prêmio Murilo Marx, na categoria Memória, ao Piano Toledo Bezerra de Menezes. Alegria e honra fazer parte de uma equipe que sabe admirar e reconhecer o pensamento, a reflexão, o compromisso, a contribuição do professor Upiano. Ele mesmo foi meu orientador de mestrado na pós-graduação de História Social. Pude testemunhar nessa intensa convivência seu trabalho brilhante, incansável e seu grande valor humano. Professor emérito da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é titular aposentado de História Antiga. Ele tem uma formação que passa pelas letras clássicas na USP e por um doutorado em Arqueologia Clássica na Sorbonne. Ele organizou o Museu de Arqueologia e Etnologia entre 63 e 68 e o dirigiu entre 68 e 78. Dirigiu o Museu Paulista de 89 a 94. Eu estou fazendo alguns destaques, porque a trajetória dele é enorme. Nessa longa trajetória, ele participou de missões arqueológicas, foi membro do Conselho Superior da FAPESP, do CONDEFAT, em muitas ocasiões, e também do IFAM, e recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2002. Eu lembro que muita gente, com certa surpresa, me perguntava como é que era possível que eu, que tinha uma formação em letras e comunicação naquela época, podia estar sendo orientada por ele num projeto sobre o Pierre Verger na Bahia, que era, na verdade, a Bahia e o Urubá do Pierre Verger nas fotografias. E logo ele, que era um orientador titular de História Antiga, e, na verdade, um mito no departamento, né? Era por sua erudição e rigor. E, na verdade, essas pessoas que tinham essa estranheza, elas não sabiam que, combinada essa grande erudição como historiador, ligado à história clássica, o professor Upiano desenvolvia pesquisas e trabalhos extremamente inovadores no campo da história visual e do imaginário urbano.
e muito atento às grandes questões da contemporaneidade, os problemas da cidade e também as suas belezas. Seu rigor não me impedia de orientar pessoas das mais diversas formações. Eu era jornalista, tinha gente que era arquiteto, tinha fotógrafo, tinha... Aliás, eu adorava conhecer os meus colegas, né, para tentar entender como é que o piano escolhia as pessoas, né? Qual que era o ponto em comum, assim. O estilo, qual que era... Né? Já tinha até historiador, tinha gente falando história também. Alguns. Eu acredito que sempre o desafiava o diálogo com as diferentes disciplinas. Daí a multiplicidade de olhares e também o seu interesse e aprofundamento em tantos campos. Eu estava revendo, né, a produção do piano no Lattes para preparar esse texto, e ele tem realmente uma produção vasta e muito profunda em vários tópicos, vários campos. Eu vou destacar aqui aqueles mais relacionados ao prêmio que ele está recebendo. Ele tem uma produção que é referência, ele publicou, além das aulas, né, que ele dava no dia a dia extenuante, né, de lidar com aqueles alunos que faziam perguntas mais estapafúrdias, ele tem uma produção científica muito referente, muito intensa, ele fez intervenções, concebeu aulas magnas, prestou assessoria técnica em áreas como a memória no campo das ciências sociais, memória e cultura material, patrimônio cultural, patrimônio ambiental urbano, patrimônio arqueológico, sítios urbanos, museus e cidade, educação e museus, morfologia das cidades brasileiras, além desses trabalhos mais recentes que eu comentei aqui, na área de história visual, cultura visual e imaginário urbano. Bom, é por essa excelência como intelectual e homem público que ele recebe essa homenagem hoje. Pode vir. Ele está censurando aqui, depois ele vai melhorar meu texto. Bom, não é discurso, né? O que acontece é que... não é discurso, mas mesmo assim, a minha fala é sempre por escrito depois de algum tempo. Isto é, para evitar certos acidentes de percurso quando alguns neurônios se tornam neuróticos, né? Então, me desculpem, vou ter que ler, inclusive também porque a emoção dessas exagerâncias da Josélia talvez trouxesse alguns problemas de percurso, né? Ao receber uma medalha que tem o nome de Murilo Marques, não posso deixar de lado menção especial ao colega e amigo com quem convivi por 41 anos, na FAO. Ele foi um daqueles alunos especiais, já profissionais experientes, mas que participaram como alunos do primeiro curso de especialização em restauração e conservação de monumentos históricos, realizados no Brasil em 1974, organizado por Nestor Goulart Reis Filho, Luiz Saia e por mim. Para cimentar ainda mais nossa relação de amizade, ele foi também um dos meus sucessores na direção do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e companheiro de muitas batalhas no CONDEFAT, em parceria com o DPH. Seu nome aumenta o valor da homenagem que me é prestada e o orgulho ao recebê-la. Não me pergunto se a mereço, mas a aceito com alegria, me imaginando a mim mesmo como uma espécie de ancestral, que bem ou mal contribuiu para gerar linhagens que podem ir bem além do que fui. Sei que muito do que fui foi bom só porque eu vim antes. Mas tem uma motivação íntima que me tranquiliza e me faz aceitar sem sobressaltos o título altamente engrandecedor que o DPH me outorga na Semana de Valorização do Patrimônio. Eu trabalhei. No livro clássico de Ecleia Bose sobre Memória de Velhos, há uma entrevista que me impressionou. Seu Amadeu, que trabalhou com estamparias e gravuras ao final de suas recordações, diz o seguinte: os velhos de hoje foram moços de ontem. Devem procurar ainda fazer alguma coisa na vida. Aos que partiram para o jogo e a bebida e ficaram por aí
abandonados. Mas eu acho que deveríamos olhar até para esses velhos. Eles também trabalharam. Não acredito que o senhor Amadeu estivesse pensando em mim por antecipação, quando diz que os aposentados ficaram abandonados e muitos caíram no jogo e na bebida. Citei seu depoimento inteiro, porque tem uma lógica, mas é só a segunda parte que, a meu ver, se justifica também eu endossar. Sem falsa modéstia, acredito poder dizer igualmente, eu trabalhei. Não que seja o álibi para cair na vida, e principalmente a fim de compensar o abandono dos aposentados, porque não fui abandonado, principalmente pela comunidade do patrimônio e pelas instituições a que servi, e que aposentados sempre me serviram em todos os tempos, mas também porque eu já encontrava no trabalho que tem que continuar prazer e emoção. Digo mais, o campo do patrimônio cultural, que é o campo da ação dos sujeitos vivos, concretos, concretos, sensíveis, procurando qualificar sua existência com sentidos e valores compartilhados, que se expressam sempre material e imaterialmente. Esse campo de viventes me salvou do risco de ser um vistoso acadêmico sorbonar na Torre de Marfim da academia. Muito obrigado. E quantas palavras da Josélia, eu diria o seguinte: eu acho que ainda tenho chance de ser aquilo que ela disse que eu sou. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem que ter a foto. Obrigada a todos. A gente podia convidar talvez todos os homenageados aqui para a gente tirar uma fotografia coletiva, então. E encerramos por hoje. Você fala só depois. Se vai ser no primeiro andar. Eu falo. A gente começa a tal hora. Às 9 horas. Isso. Bom, nós agradecemos a presença de todos e lembramos que a partir de amanhã as atividades se iniciarão às 9 horas e que vai ser realizado no primeiro andar, no auditório. Às 9 horas, as mesas se iniciam no auditório, no primeiro andar. Muito obrigada.